Bom, então é isso. Então, se não estiver aparecendo direito para vocês, vocês me avisam aí, tá? Então, na aula de hoje, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre como vai ser o nosso curso. Na aula de hoje, então, a gente vai começar a falar um pouco sobre campo elétrico. Na aula passada a gente discutiu sobre o conceito de carga elétrica, né? E a gente falou que o fato de existir carga elétrica traz algumas implicações, né? Então, uma delas é a existência de campo elétrico. Tá, então, quem não entrou no Moodle ainda, tá? Senha do Moodle é Física 3. E espero que vocês tenham conseguido entrar lá, que aí as nossas atividades vão ser feitas pelo Moodle. Bom, a primeira coisa então que é importante a gente falar, né? Na aula passada a gente discutiu um pouco sobre o conceito de carga elétrica e o fato de existir carga elétrica, né? Induzir uma força, né? Então, não sei se vocês lembram da aula passada que eu falei que cargas iguais, né? A carga positiva e a carga negativa, se elas forem iguais, positivo com positivo, negativo com negativo, elas se repelem. E cargas diferentes se atraem, né? Então, se elas se repelem ou se elas se atraem, isso tem que estar associado à existência de uma força, né? Então, tem que surgir uma força em algum lugar, né, para fazer esse trabalho de repulsão e atração, né? Então, na física, quando acontece, a gente chama de força. Então, a lei de Coulomb é exatamente a expressão dessa força, a lei de Coulomb ou força eletrostática. Então, vamos considerar que eu tenho um sistema composto então por essas duas partículas aqui, partícula Q1 e partícula Q2. Então, eu tenho uma partícula com carga Q1 e ela está localizada numa posição R1. Então, aqui está a posição R1 dela. Ela exerce sobre uma outra carga Q2 no ponto R2. Então, aqui R2 é a posição da carga Q2. E uma força F. Então, a carga Q1 exerce sobre a carga Q2 uma força F. E essa força é expressa pelo produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado entre elas, né? Onde R é o vetor de distância que liga a carga que exerce a força sobre a outra. E existe aqui uma constante de proporcionalidade, né? Então essa força ela é proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Esse valor de K, a constante de Coulomb, ele é uma constante universal e faz as vias de constante de proporcionalidade. Então o que acontece aqui é que se as duas cargas forem iguais, né, a força que a carga Q1 exerce sobre a carga Q2 é no sentido repulsivo, né? Ela está empurrando a carga no sentido desse vetorzinho R aqui. Se as cargas forem ao contrário, a carga Q1 vai estar atraindo a carga Q2 no sentido contrário desse vetorzinho R aqui. Então, isso que a gente falou na aula passada, né, que se elas tiverem sinais iguais, elas vão ser repulsivas, se tiverem sinais diferentes, vão ser atrativas. Então, isso vem e é refletido aqui na lei de Coulomb, né? A força sabe disso. Então, como que a gente consegue evidenciar a lei de Coulomb? Para evidenciar a lei de Coulomb é, de certa forma, simples, né? Você precisa ter uma fibra, um pêndulo de torção. Então, isso vocês veem lá no laboratório de Física 2, né? Pêndulo de torção. Então, aqui em cima vai ter uma graduação, né? Com alguns ângulos, como se fosse uma bússola. E aí você pode vir aqui na ponta lá do pêndulo de torção, você coloca duas bolinhas de um determinado material. Por exemplo, pode ser acrílico, sei lá. E aí você coloca uma outra esferinha do material que pode ser diferente ou pode ser igual, dependendo do que você está tentando evidenciar. Se ele for igual, né?
e aí eu vier e atritar esse acrílico com lã, por exemplo, né? Todos eles eu atrito com lã, a força vai ser repulsiva, porque eles vão ficar com a mesma carga, né? Então, quando eu for aproximando, né, que tem um êmbolozinho móvel nessa carga aqui, eu venho aproximando essa carga e aí eu vou ver uma torção na fibra, no pêndulo de torção. Então, vai aparecer uma torçãozinha na fibra aqui, né, devido à repulsão das cargas. Se eu trocar agora essa bolinha aqui dessa ponta por outro material, né, todos estão feitos de acrílico, eu vou e coloco uma que é feita de vidro, ou ao contrário, e aí eu posso ter atração entre elas. Por exemplo, eu evidencio, né, o que acontece com os sinais das cargas. Certo? Então, isso é uma ideia do que, uma forma de se evidenciar a lei de Coulomb. E é o que se verifica é que a intensidade das cargas influencia na força e a distância das duas esferinhas também influencia na força. Certo? Aí, para encontrar essa constante de proporcionalidade, eu teria que fazer um plot, né? Um plot da força em função dessa razão aqui, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, e aí a inclinação da reta ia determinar quanto é o valor da constante K. Ok, mas até agora a gente falou sobre sisteminhas compostos por duas cargas, né? No caso de eu ter uma superposição de cargas, né, qual que é a força, então, exercida sobre uma carga em um sistema composto por mais de uma carga? Então, o que acontece se eu tiver várias cargas no meu sistema? O que acontece é descrito pelo princípio da superposição. Se eu tiver aqui, então, uma carga Q1 e uma carga Q2, exercendo força sobre uma carga Q. Então, Q1 e Q2 exercem força sobre a carga Q. Perceba que a orientação desse vetor que liga as cargas, ele é sempre saindo da carga que exerce a força e terminando na carga que recebe a força. Então, quando eu falo que Q1 exerce força sobre Q2, eu desenho o vetor... Perdão, quando eu falo que a carga Q1 exerce uma força sobre Q, eu desenho o vetor saindo de Q1 em direção a Q. Tá? Isso é importante, então, depois quando você for fazer os seus exercícios e as suas atividades. O mesmo acontece, eu quero falar de Q2 exercendo força sobre Q, eu desenho o vetor saindo de Q2 e indo até Q. Tá? Então, a força exercida sobre Q vai ser determinada pela soma das forças que Q1 exerce sobre Q e a força que Q2 exerce sobre Q. Então, a força que a carga vai sentir é igual à soma das forças exercidas por cada uma das cargas. Certo? Então, isso está relacionado com segunda lei de Newton, né, de alguma forma. Né? A força resultante é a soma vetorial de todas as forças. Então, aqui eu teria que calcular, né, o valor de F1, por exemplo, né, que é Q1 vezes Q dividido por R1 ao quadrado vezes o versorzinho R1. E aí calcular também quanto que é a força 2, né? F2, que vai ser Q2 sobre Q, R2 ao quadrado, o versorzinho R2. E aí a força total seria determinada por F1 mais F2. Tá. Esse símbolo aqui tudo bem, né? É um vetor, né? Isso aqui é o módulo dele ao quadrado. E esse símbolo, R com esse chapéuzinho, é o versor, né? Que você deve ter visto no curso de geometria analítica de vocês, né? Então, o versor R, ele é descrito pelo vetor dividido pelo módulo. Né? O versor, então, é o vetor dividido pelo módulo. Ele tem módulo 1, né? Esse vetor, e ele só contém, então, a orientação do vetor R. Tá? Então, só para lembrar, se vocês não lembram disso que eu escrevi aqui, nunca viram isso, volta lá no curso de Matemática 1,
que deve ter lá uma seção do livro ou do caderno de vocês falando sobre isso. Bom, então a gente falou primeiro agora sobre o conceito de força, né? Então existe uma força sobre as cargas, né, que é induzida pela existência de carga elétrica, e essa força é descrita pela lei de Coulomb. Ok. Agora a questão é a seguinte. Vamos considerar então que eu tenho um sistema de cargas de novo, né? Eu tenho lá 1, 2, 3, 4 cargas e uma outra carga Q'. Aí eu posso falar, né, por exemplo, qual que é a força que as 4 cargas exercem sobre Q', ou qual que é a força que 3 delas exercem sobre Q' e etc, né? Então a carga Q ela vai sentir a força elétrica devido às existências das demais cargas, né? Isso vocês concordam comigo, por causa da existência de carga elétrica vai induzir uma força elétrica, né? Pela lei de Coulomb, então eu consigo calcular quanto vale essa força. Agora, o que acontece se eu simplesmente vier aqui, nessa região do espaço, e retirar a carga Q'? Vamos considerar que o valor dessa carga Q' ela não é muito grande, tá? De forma que quando eu tiro Q' eu mudo a posição das outras cargas. Vamos considerar que a posição das outras cargas continua fixa, tá? Mesmo eu tendo tirado uma carga de lá. Aí a questão é, o que acontece então com o sistema, né? Se elas permanecem todas na mesma posição, quando eu tiro a carga Q' de lá? Aí a resposta de vocês é nada, né? Não acontece nada, porque você tirou a carga, mas se todas estão na mesma posição, né? Tudo continua existindo como era. Então isso quer dizer, de alguma forma, que essa região do espaço, esse ponto onde a carga Q' estava, né? Ele continua sabendo da existência dessas cargas, porque se eu colocar uma carga Q' aqui, imediatamente ela vai sentir o valor da força, né? O que eu quero dizer é que existe uma grandeza em torno das cargas que existe independentemente da existência de Q'. E essa grandeza é chamada de campo elétrico, certo? Então o campo elétrico ele existe pelo fato de eu ter essas 4 cargas no sistema. E existe um valor para o campo elétrico nesse ponto, independente de eu pôr uma carga nesse ponto ou não. O mesmo acontece com o campo gravitacional, né? Então, o campo gravitacional, a gente sente força gravitacional quando eu tenho uma massa sob a ação da gravidade, né? Então, se eu pegar agora aqui, ficar em pé e soltar a caneta que eu tenho na minha mão, ela vai cair no chão, certo? Por quê? Porque a caneta está sentindo a força da gravidade. E aí vai ser atraída pela força da gravidade. Mas independente de eu soltar a minha caneta ou não, no ponto onde a minha caneta está, né, ele vai sentir a ação do campo gravitacional. Então existe um campo que permeia, né, a existência de massa, né? Permeia as regiões onde existe a massa, né? Independente de eu ir lá e colocar uma massa naquela posição ou não. Só que, claro, se uma massa for colocada numa dessas posições, imediatamente ela vai responder à força gravitacional. O mesmo acontece com as cargas elétricas. Se existe carga elétrica, em torno dessa região vai aparecer um campo elétrico. E se eu colocar uma carga nesse ponto onde tem o campo elétrico, imediatamente essa carga vai sentir a força elétrica, certo? Porque em torno dessa região existe um campo. O que é importante falar sobre esse conceito de campo elétrico é que ele não é uma abstração matemática. Então, ele não é algo que os físicos criaram para facilitar a vida deles na hora de explicar alguns fenômenos. Vamos criar um campo que daí acho que fica confuso para todo mundo, daí a gente consegue explicar mais fácil. Não é essa a ideia, tá? O conceito de campo elétrico, ele é uma realidade física, tá? Então existe de fato um campo em torno da região onde existem as cargas. O mesmo acontece com o campo gravitacional, né? O campo gravitacional, por exemplo, o campo gravitacional gerado pelo Sol, ele é tão intenso ao ponto de deformar o espaço-tempo em torno do Sol. Sabe? Então ele é uma grandeza física que existe. O mesmo ocorre com o campo elétrico. Tá?
A definição de campo elétrico que a gente vai usar, então, é o campo elétrico num determinado ponto, ele é igual à força elétrica naquele ponto, dividido por uma carga de teste, ou uma carga de prova. Tá? Então, Q' aqui é uma carga de prova. Ok, então para um sistema que contendo N cargas, né, pelo princípio da superposição, o campo elétrico vai ser dado pela soma dos campos elétricos de cada carga. Tá? Então isso aqui indica que eu estou somando o campo de todas as cargas. E para uma única carga, o campo é simplesmente a constante, o valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. A distância do ponto onde eu quero calcular o valor da carga, até o valor do campo, certo? Até a fonte. Então, nesse caso aqui, né, dessa expressão, eu teria uma carga Q em algum ponto. Eu quero calcular qual que é o valor do campo nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, eu quero calcular o valor do campo, ele vai depender simplesmente da carga. Ah, e onde que foi parar essa carga de prova que está dividindo? Isso aqui não importa, né? Porque, de fato, o que importa é só a forma, o valor da carga que está gerando o campo que eu quero conhecer. Então, essa carga Q' é chamada de carga de prova, de novo, né? E o fato de eu ter definido com essa carga de prova, eu falei, isso aqui não interessa e tal, não é importante, mas se ela está na definição, ela tem um papel, né? De alguma forma. E a forma como eu defini, né, ela tem uma incoerência, né? Que vem de fato com aquilo que eu falei que era para vocês ignorar no começo, né? Se eu tiver uma carga Q' aqui nesse ponto e eu subitamente tirar essa carga daqui, né? Eu vou lá e retiro essa carga dessa posição, coloco ela em outra posição, a distribuição dessas cargas vai mudar, né? Então a forma como essas cargas estão distribuídas vai depender do valor dessa carga, né? E então essa carga de prova, Q', ela tem que ser considerada tão pequena a ponto de não alterar a configuração das cargas. Se eu vier tirar ela daqui ou colocar ela nesse ponto, tá? Então isso quer dizer que esse conceito de campo elétrico, na verdade, né, ele tem que ser definido como sendo no limite. Sim, pode falar. Tá. Então é que eu não estou conseguindo fazer compartilhamento de tela. Aí isso que está ficando difícil, né? Deixa eu tentar de novo aqui. Usar compartilhamento de tela em vez de usar essa câmera virtual. Agora deu, né? Tá, então eu vou desligar essa câmera virtual que eu estou usando. É bom que vocês falam essas gerações que acontecem, tá? As coisas tecnológicas, né? Bom, enfim. Tá. Pô, só faltava, né? O bagulho ficar tirando, ficar ficando preto, não preto, preto, não preto. Tá. Então o que eu queria dizer é que o campo, então, ele tem que ser definido como sendo o limite dessa carga Q' tendendo a zero da força dividido por Q'. Então isso é uma definição melhor. Tá? Melhor que isso, só se a gente definir a força a partir do campo, ao invés do campo a partir da força. Então, de fato, né, a melhor definição que a gente tem é falar que o campo é uma grandeza física, então, e eu definir a força elétrica a partir dele. Então, para isso, eu escreveria que a força elétrica
é o valor de uma carga de prova vezes o campo na posição onde eu quero conhecer o valor da força. Bom, aqui eu estou falando de cargas, né? Uma carga, duas cargas e tal. E o que acontece se eu usar uma distribuição contínua de cargas, em vez de uma carga apenas? Tá. No caso de uma distribuição contínua de cargas, então vamos considerar o seguinte, né? Que ao invés de eu ter uma carga ou duas, eu tenho um contínuo, né? Eu tenho um material macroscópico carregado com uma certa quantidade de carga. Então vamos considerar esse material sem forma definida aqui, ok? E eu quero conhecer quanto vale o campo elétrico gerado por essa distribuição de carga em um determinado ponto. Certo? Vamos supor então que eu tenho um ponto aqui, um ponto P, que eu quero conhecer quanto vale a distribuição desse campo. Para isso, eu vou precisar definir uma grandeza então que é chamada de densidade de cargas. Então agora, em vez de eu falar no valor da carga, eu falo na forma como a carga está distribuída por toda essa distribuição contínua. Como que a carga se distribui aqui. Okay? E essa distribuição é determinada pela densidade de carga. Então a densidade de carga ela é definida como sendo a taxa de variação da carga dividido pela taxa de variação do volume, certo? Ou melhor, é definido pela taxa de variação espacial da carga, ou DQDV. DQDV, então, vai falar como que a carga está distribuída, né, ao longo dessa distribuição. Então, para eu calcular o campo num determinado ponto, né, eu pego um elementozinho aqui de carga, um elemento de volume dV, infinitesimal. Esse volume dV ele vai ter uma quantidade de carga dQ, também infinitesimal. E o valor do campo, então, gerado por esse elemento de carga nesse ponto, vamos pôr a uma distância r, ele vai ser determinado, então vai ser um elemento infinitesimal de campo. Então, um elemento infinitesimal de carga vai gerar um elemento infinitesimal de campo, que vai ser simplesmente, né, constante. O valor da carga gerada por esse elemento, né, que é dq, o valor da carga nesse elemento é dq, e r, então, é a distância do elemento até o ponto. Se eu substituir, então, aqui a definição, né, de densidade de carga, eu posso falar que um elemento de campo é determinado, então, pela densidade de carga e por esse elemento de volume agora. Okay? E aí, para eu conhecer o valor total, então, do campo, eu preciso integrar essa expressão aqui, né? Então, para eu conhecer o valor do campo, ele vai ser, então, o valor do campo em um determinado ponto, né? R ao quadrado, ele vai ser a integral de dE sobre toda a distribuição de cargas. Então, isso vai ser igual a integral de K rho dV sobre R ao quadrado dividido por R chapéu. Então, aí eu calculo quanto vale o valor do campo determinado por essa distribuição toda de carga aqui, certo? Claro que essa posição de R aqui, né, em relação ao ponto P, ela vai depender da escolha de quem é esse elemento de campo dV, né? Então, quando eu for fazer a integral, né, esse vetorzinho aqui ele também depende. Então, aqui você teria que substituir, né, por um vetorzinho melhor, independente disso, tá? Bom, então esse é o conteúdo da aula.
Agora, se você for no Moodle, lá, a gente vai ter lá, tem uns videozinhos sobre a resolução desses exemplos aqui. Tá? Então, esses vídeos eu deixei separado para ficar mais fácil para vocês assistirem caso vocês precisem repetir esses vídeos. Tá? Em vez de colocar numa aula gigantesca, eu dividi então a apresentação do conteúdo e a resolução dos exemplos separadamente. Tá? Então tem esse esse exemplozinho aqui de lei de Coulomb, o exemplo 1.3 do livro do Alaor, o exemplo 1.5 sobre campo elétrico e o exemplo 1.6 que é uma aplicação de distribuição contínua de carga para um fio. Tá? Então essa videoaula da aula de hoje eu vou